que é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Quem quer ouvir sobre Jesus aqui? A melhor coisa que tem é quando a gente ouve sobre o pão da vida. Jesus, ele se chama, né, em João capítulo 6, de pão da vida. E hoje nós vamos falar sobre Cristo na nossa vida. O tema dessa mensagem, coloca para mim aí, por favor. O tema dessa mensagem é: o evangelho não é meu, é dele. Vamos repetir isso, eu vou contar até 3 e toda a igreja vai ler juntos e vai falar o tema dessa mensagem hoje, para ficar guardado no nosso coração. 1, 2, 3 e... Felizmente nós vivemos num tempo em que as pessoas acham que Deus só existe para realizar os seus sonhos pessoais. Isso é uma realidade tão latente na vida dos cristãos, que muitos de nós vivemos uma vida frustrada, porque às vezes Deus não nos dá aquilo que nós pedimos. Quem aqui em algum momento da sua vida, você já orou e pediu algo para Deus e Deus não te deu? Levanta a mão para eu ver. Muita gente. Tem uns aí que não levantaram a mão. Depois eu quero que você me ensine o segredo, irmão. Tudo que você pediu para Deus na sua vida, tudo Deus te deu. Eu vou perguntar de novo. Talvez você não ouviu bem a pergunta, o som talvez não esteja bom. Quem é que está aqui que você em algum momento pediu algo para Deus e Deus não te deu? Levanta a mão. Ah, que maravilha. Não estou sozinho nesse time. A vida é assim, meu amado irmão. A vida é assim. Eu aprendi uma coisa. Mateus capítulo 7, versículo 11. Inclusive hoje, dia dos pais, esse é um texto lindo para os pais, porque Jesus ele declara: olha, o Pai Celestial, que é tão poderoso, Jesus compara o Pai Celestial aos pais terrenos. Ele diz: os pais terrenos, eles dão o melhor para os seus filhos, ainda mais o Pai Celestial. Então, eu creio num Deus que abençoa os seus filhos, eu creio nisso. Eu creio num Deus que tem prazer em responder à oração dos cristãos. Aliás, nós lemos hoje no nosso devocional, Tiago, ele diz que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Eu creio nisso. Eu não estou aqui para combater esta ideia de que o evangelho, ele transforma a nossa vida e que Deus tem prazer em nos abençoar. Eu creio nessa palavra. Aliás, Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é uma pessoa galardoadora? Significa aquela que tem prazer em abençoar. Então Deus tem prazer em nos abençoar. Eu creio nisso. Só que o fato de Deus querer nos abençoar não significa que nós somos o centro de tudo. Eu vou repetir. O fato de Deus querer me abençoar não significa que eu sou o centro de tudo. Quem aqui conhece criança birrenta, pirracenta? Quem conhece? Quem já viu alguma criança pirracenta na rua? É uma coisa absurda, não é? Eu vou falar para você, quando eu vejo uma criança pirracenta na rua, meu Deus do céu, estou me preparando para esse negócio de ser o pai. Se o meu filho for pirracento, vai ter problema comigo. Uma coisa feia é criança pirracenta. E por que uma criança faz o que faz? É porque ela ainda acha, na sua inocência, que ela é o centro de tudo. Então, quando uma criança pede para o pai chocolate, o pai, sabendo que o chocolate faz mal para ela e não pode dar naquele momento, por exemplo, porque ela não comeu lá o arroz com feijão, não comeu o cuscuz do dia, e aí o menino quer comer o chocolate antes da refeição. Aí o pai diz: não, eu não vou te dar. A criança chora, reclama, por quê? Porque ela acha que ela é o centro do universo. Aliás, tem pais que erram, já que nós estamos no dia dos pais, tem muito pai aí que está criando crianças que lá na frente se transformarão nos monstros, porque não sabem ouvir não, e essas crianças depois viram adultas e acabam se transformando em pessoas frustradas, porque a vida muitas vezes é mais dura do que aquilo que o pai ensinou para elas. Elas se acham o centro do universo. Esse negócio da gente se achar o centro do universo não é de hoje. Não é de hoje. Isso é antigo.
Eu fui dar uma pesquisada para quem gosta de história e de física, e eu descobri que desde o século II, o ser humano tem lá um modelo que só foi desmontado no século XVII. Esse modelo é o modelo do geocentrismo. Quem aqui já ouviu falar do geocentrismo? É a Terra no centro de tudo. Os astrônomos da época do século II olhavam para o céu e viam as estrelas se movendo, a lua se movendo, o sol se movendo, e eles chegaram na brilhante conclusão de que a Terra é o centro e que tudo gira em torno da Terra. Por uma observação. Observaram e chegaram nessa conclusão. Olharam para a vida como ela é na ótica deles e chegaram na conclusão que a Terra é o centro e que o resto gira em torno da Terra. Tem gente que acha isso até hoje. A notícia que eu tenho para te dar, você que é terraplanista ou geocentrista, é que a Terra não é o centro do universo. Deus é tão grandioso que Ele criou o universo, e a Bíblia diz que as águas do mundo inteiro cabem na palma da mão de Deus, e que a Terra é apenas um pedacinho minúsculo do universo, para a gente entender a grandeza de Deus, e que nós não somos o centro. Foi uma confusão, porque a partir do século XV, um tal Copérnico, já ouviu falar de Copérnico? Ele começou a fazer suas observações e descobriu que a Terra não era o centro. E os tradicionalistas começaram a criticar ele. Depois, 2 séculos depois, um homem mais famoso ainda, eu anotei aqui para eu não esquecer, Galileu Galilei. Ele foi lá e matematizou o negócio e disse: olha, a Terra não é o centro. A Terra gira em torno do Sol, e o Sol é apenas uma estrela, que nem é tão relevante assim do sistema solar, e existem outros milhares e milhões de sistemas solares, e existem muitas bilhões de estrelas, e aí descobriu-se que o homem não é o centro. Cientificamente foi descoberto assim. A verdade é que tudo que o homem faz, na sua essência, é que nós acreditamos lá no fundo que nós somos o centro e que nós temos que ser abençoados e temos que ter os resultados conforme nós queremos e planejamos. Mas a vida não é sobre isso, o evangelho não é sobre isso, o evangelho de Jesus não é meu, eu não sou o centro do evangelho, mas Cristo é o centro do evangelho, e nós estamos aqui não para pedir bênçãos para Deus, mas nós estamos aqui para dizer a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Usa-nos, Senhor, para o teu propósito. No evangelho atual tem muita gente que é geocentrista ou antropocentrista. Tem muita gente que está dizendo: eu sou o centro e Deus só existe para me abençoar. Ah, meu irmão, mas como é bom a gente saber que nós não somos o centro, que nós não somos o foco, e que nós apenas somos pessoas pecadoras, mas amados por um Deus que é grande e que deu o seu Filho único para salvar a humanidade. Isso muda tudo. Tem gente que acha que é bom ser o centro, mas eu descobri que não é bom. O bom mesmo é eu me entender aí nessa cosmovisão e falar: puxa vida, tem hora que eu não vou nem pedir algumas coisas para mim não. Sabe por quê? Porque eu já estou no lucro. Então eu só vou agradecer esse Deus, porque minha vida já está boa demais. O meu Deus é maravilhoso, e tudo que eu não mereço Ele já me deu. Isso muda tudo. A gente às vezes fica criando expectativas, e a gente vai aumentando as nossas exigências, e passamos a viver um evangelho de muitas exigências. Ah, hoje eu vou na igreja e eu preciso ouvir uma palavra que Deus é comigo. Deus é assim comigo, mas eu não preciso mais ficar ouvindo isso. Eu só tenho que agradecer a Ele, porque tudo que eu sou e que tenho, eu não mereço, mas Ele me deu. Tem hora que a gente gosta de ouvir uma palavra, né, do tipo: ah, eu vou lá na igreja hoje e o pastor tem que pregar hoje: a vitória é minha em nome de Jesus. Eu sei que a vitória já é minha, mas a vitória minha não tem a ver comigo, nem a ver com o meu mérito. A minha vitória, ela foi entregue por Deus na cruz do Calvário, e a minha vitória é também a sua vitória, porque Cristo morreu, venceu a morte, e isso foi por todos nós e não só por mim. A gente gosta de ouvir uma palavra do tipo: olha, não tem como dar errado, já deu certo, receba.
Eu já sei que deu certo. E o que deu certo não tem a ver com os meus sonhos podem dar errado. Mas o que deu certo é o plano eterno de Deus, e eu me encaixo nesse plano. Outros gostam de ouvir algo do tipo: você consegue, você tem valor e você consegue, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu sei que Deus é que me fortalece, e na verdade quando Ele diz eu posso todas as coisas, não é que eu posso qualquer coisa, não, é que eu posso suportar todas as coisas, porque Ele me fortalece, porque o Evangelho não é meu, o Evangelho é dEle. A base da mensagem de Jesus não tem a ver com uma pessoa no centro. Ela vai ser abençoada de tabela. Deus quer nos abençoar sim, mas a base da mensagem de Jesus é uma mensagem que vai glorificar o nome dEle. Sabe qual é o desafio que eu tenho para você hoje? Que é um desafio que eu estou fazendo já pessoalmente, já tem algum tempo. Gaste mais tempo orando, pedindo para Deus, para você entender o seu propósito e com a sua vida você glorificar a Deus, do que tempo pedindo para Deus entregar para você bênçãos que você quer. Mude a sua oração, mude o foco. Ei, nós estamos aqui hoje celebrando a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, e a nossa mensagem de vida no nosso trabalho, na nossa escola, dentro de casa nós já estamos no lucro e nós precisamos nos encaixar no plano de Deus. Nos frustramos quando ficamos pedindo coisas para nós, e Tiago fala muito sobre isso. Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os seus próprios deleites. A gente fica frustrado às vezes porque a gente está pedindo coisas para Deus que Deus não pode nos dar, porque senão Ele vai nos perder. E a gente está dizendo: Deus, eu não quero de jeito nenhum ficar livre, que aquela pessoa me abandone, mas Deus quer que aquela pessoa vá, porque aquela pessoa pode ser um problema para você. E a gente está dizendo: Deus, me dá aquele carro, e às vezes Deus não vai te dar um carro, porque aquele carro pode te atrapalhar no seu propósito. A mensagem de Cristo não é sobre as nossas bênçãos. A mensagem de Cristo é: eu preciso estar alinhado com a vontade dEle, e eu vou vencer o dia que Jesus for glorificado na minha vida. A oração que nós vamos fazer hoje é: Senhor, como posso ser bênção na vida das pessoas? Revela para mim como é que eu posso ser um instrumento do Senhor no meu trabalho, na minha casa, no meu dia a dia, porque eu quero te servir. Senhor, a minha bênção será te agradar. Senhor, a minha bênção será que o seu nome seja glorificado através das minhas atitudes, palavras e pensamentos. Senhor, o teu nome será glorificado na minha vida, porque a partir de hoje eu não sigo o meu evangelho, mas eu sigo o seu evangelho. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 1. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Olha como é que a Bíblia é linda. Olha o evangelho de Jesus aqui. Diz assim o texto: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Versículo 16: Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Versículo 17: Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia.
pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Versículo 20: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Versículo 21: antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livre de toda acusação. Esta palavra, que é a palavra de Deus para a nossa vida, quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo. Paulo provavelmente estava preso em Roma quando escreve a carta de Colossenses, e a igreja de Colossos era uma igreja problemática, uma igreja que tinha características helenistas, ou seja, de culto aos anjos, de cultos estranhos, e a Bíblia diz que Paulo então traz uma palavra cristocêntrica para dizer para essa igreja que é tudo sobre Cristo, e que eles precisavam concentrar o foco deles em Cristo Jesus, e que eles, quando orassem, deveriam orar em nome de Jesus. Quando eles servissem, eles deveriam servir com o coração de agradar Jesus, e que tudo era por Jesus, através de Jesus e para Jesus. Existe um texto, tem até uma música que a gente canta, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Está lá em Romanos 11:36. A Bíblia diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Portanto, Jesus é a origem, Jesus é o meio e Jesus é o fim de todas as coisas. Seria muito pequeno da nossa parte a gente achar que por Deus não nos abençoar em algo, a gente agora vai sair da igreja, vai procurar outra coisa ou outra fé, porque Deus não nos abençoou. Meu irmão, pense e se enxergue como eu me enxergo, como uma areinha, um grãozinho de areia no meio de uma multidão de vidas, e comece a olhar para a vida além daquilo que você está enfrentando. Comece a olhar para a vida com o olhar de Cristo, para dizer: tudo que eu vou viver, tudo que eu vou sofrer, eu vou viver, vou sofrer, vou vencer por causa de Cristo Jesus. Mude o seu foco. Quando nós mudamos o foco e entendemos que Cristo é o cabeça e que nós somos o corpo, nós passamos a tentar entender a mente de Cristo para fazer as coisas na vida. No meu lugar, diante dessa situação, o que Cristo faria? Quais seriam as palavras de Cristo diante da situação que eu estou vivendo? Vamos começar a fazer esse tipo de pergunta, porque aí a gente vai entender o evangelho genuíno de Jesus, que nada é sobre mim, tudo é sobre Cristo. Paulo, ele usa uma palavra aqui que é muito forte. Ele diz no versículo 18: existe uma supremacia de Cristo, isto é, todo o poder, toda a autoridade. A prioridade do crente não é a realização dos seus próprios sonhos. A prioridade do crente é fazer com que Cristo dirija a sua vida e seja o cabeça e supremo na sua jornada. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você está vivendo hoje é vontade de Deus para a sua vida? O lugar que você está hoje foi Deus que te plantou? O que você está fazendo no seu trabalho foi Deus que te inspirou? Então comece hoje a dizer: Senhor, a minha vontade é fazer a tua vontade. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que a nossa oração deveria ser assim: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem crente que está dizendo assim, está orando assim: Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Se não for do meu jeito, não vale, Deus. Aqui eu estou pregando para vocês, mas aqui é todo mundo crente em Jesus, está tudo tranquilo. Aqui o povo aqui já está fazendo a vontade de Deus, sim ou não, gente? Alguém pode dar um glória a Deus aí?
Se entendemos que Cristo é o centro de tudo, nós precisamos entender algumas verdades da nossa vida. E agora eu vou começar a entrar na sua vida. Apertem os cintos aí, porque agora vai ficar difícil aqui o negócio. Preste atenção. Eu estou falando aqui aquilo que Jesus falou no meu coração e que eu estou procurando viver. Que é, eu até quando eu vou orar, eu penso assim, será que eu vou orar para isso? Acho melhor eu orar para eu entender a vontade de Deus do que ficar pedindo Deus para fazer a minha vontade, não. E eu começo a pensar comigo mesmo e eu tenho procurado orar para eu me entender de fato quem eu sou diante de Deus. Eu não preciso ficar pedindo coisas para Deus que vão encher o meu ego. Ao contrário, eu tenho que pedir coisas para Deus que Ele vai me quebrar de maneira que eu não vivo mais, mas como Paulo diz, Cristo vive em mim. Então tem algumas verdades dentro de nós que nós precisamos mudar. E aqui eu vou começar a falar algumas verdades que vão doer um pouquinho, mas já é igual metiolate. Vai doer, vai arder, mas vai sarar, ok? Então vamos lá. Tem um negócio dando microfonia aí, o que é? O que pode ser? É o microfone aqui que está ligado, será? Vou resolver aqui agora. Ao vivo, depois vocês ligam aqui para mim, tá bom? Vamos lá. Primeira verdade que nós precisamos entender sobre esse evangelho que não é meu, mas dele. Primeira verdade. Eu tenho que aprender a ouvir o não de Deus. Eu tenho que aprender a ouvir o não de Deus. Tem horas que se Deus der para a gente aquilo que a gente pediu para Ele, vai dar errado. Tem hora que você pede para Deus, e eu peço coisas que nós não deveríamos pedir, e aí Deus na sua sabedoria olha para nós e diz, eu não vou dar. E é duro ouvir o não de Deus. Eu já pedi coisa para Deus, Deus falou para mim não, e eu fiquei chocado, chorei, esperneei, mas depois eu entendi. Tem hora que a gente que é tão mesquinho, egoísta, a gente começa a pedir algumas coisas para Deus. Deus deve olhar do céu e falar, puxa vida, se eu der isso aí, vai dar errado lá na frente, eu vou perder ele, eu não vou dar isso não. E aí, quem é de Jesus e entende o verdadeiro evangelho, aprende que o não de Deus é pedagógico e transformador. Hoje eu valorizo muito os nãos que o meu pai e minha mãe me deram. Porque a gente aprende de verdade na vida quando a gente pede uma coisa e a gente não recebe. A disciplina é algo poderoso. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Já pensou, pai e mãe, você der tudo para o seu filho que ele te pede? Já pensou? Irmão, ia ser muito ruim. Você ia estragar o menino, ia estragar a criança. Aliás, tem muita adulta aí estragado. Essa geração de hoje está estragada. Eu fico vendo aí, de vez em quando eu abro algum processo seletivo nos trabalhos que eu tenho, e a gente começa a contratar esses meninos de 20 anos. É uma geração estragada, não sabe ouvir o não. E na vida cristã é a mesma coisa. E quando a gente entende a ouvir o não de Deus, é sinal que nós entendemos o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é sobre mim. Portanto, eu posso pedir algo para Deus que Deus não quer me dar pelo meu bem, porque o meu Pai faz o que é melhor para mim. E mesmo que eu não entenda, eu obedeço e eu honro o meu Deus. A mentira exposta por Satanás é que se eu pedir com fé, tudo que eu pedir com fé, Deus vai me dar. Mas essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que Deus nos dá aquilo que Ele quer nos dar e que Ele sabe que é melhor para nós. Paulo pediu que o espinho na carne fosse tirado dele. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Eu não vou tirar espinho na carne, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Então há momentos na vida que nós viveremos faltas, viveremos dificuldades, há momentos na vida que nós viveremos perdas, e tudo isso vai glorificar o nome de Jesus, e Deus, a partir dos seus nãos, vai construir homens e mulheres que mais vivem para a tua glória e que experimentam de fato o verdadeiro evangelho. Se você está aqui hoje e você está passando por um processo em que Deus te disse não e você está frustrado, a palavra que eu tenho para a sua vida é: homem, mulher, valoroso e valorosa, continue na sua jornada, porque apesar de Deus ter te dito não, Ele te ama, Ele é o seu Pai, e nisso tudo o nome dEle será glorificado na sua vida. Moisés, ele pede para Deus, em Deuteronômio capítulo 3, que ele queria entrar na terra prometida, e Deus falou: não, você não vai entrar. Moisés deixou de ser Moisés por isso? Não. Deus falou não, e não, acabou. Davi, ele pediu para Deus: Deus, cura o meu filho, e Deus disse não, e o filho morreu. E a Bíblia diz que depois disso, Davi, ele entrou no templo, ele orou a Deus, ele adorou o Senhor, e se deitou com a sua mulher, e eles geraram um outro filho, porque Davi aprendeu que o não de Deus é pedagógico, e que a perda do passado não se compara à glória do futuro. Jesus no Getsêmani, em Lucas capítulo 22, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E o Senhor diz: não, você vai ter que passar. E Jesus obedece, vai para a cruz, e a gente sabe o final da história. Jesus ressuscita e ele reinará para sempre, uma vez que ele aprendeu a ouvir o não de Deus. Quem aprende a ouvir o não de Deus, transforma aquela situação em uma grande oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, se você está passando por uma disciplina, se você está vivendo coisas que você não queria viver, não pergunte para Deus por que você está vivendo, só pergunte assim: Deus, eu quero entender o seu propósito nisso tudo, e eu quero glorificar o teu nome diante das minhas fraquezas. O não de Deus redireciona a nossa vida para próximo da sua vontade. O não de Deus tira o nosso orgulho. O não de Deus quebra o nosso egoísmo. Quantas vezes que eu falei para Deus alguma coisa, Deus falou não, e aí eu comecei a ser massacrado, e Deus começou a tirar coisas de dentro de mim, e eu comecei a orar mais, eu comecei a jejuar mais, eu comecei a servir mais a Deus, porque o não de Deus, muitas vezes uma crise que eu passo, faz com que eu me aproxime mais do meu Criador e do meu propósito de vida. Segunda verdade que nós precisamos entender nesse evangelho que não é nosso, mas que é de Deus. Isso aqui é pesado, hein, irmão? Guarda isso aí. Eu posso pedir, mas eu não posso determinar. No evangelho de Deus eu peço, Deus faz se quiser, mas eu não determino nada. Tem uns irmãos aí, com todo respeito, tem uns irmãos aí que eles começam a deturpar tanto o evangelho, e aí sabe essa turma que ora muito, lê muita Bíblia, jejua, é dizimista fiel, e aí eles começam a usar esse argumento espiritual para dizer que Deus tem que fazer na vida deles, porque senão eles rasgam a Bíblia. Eu já vi um falando: eu rasgo a minha Bíblia se Deus não fizer. Se você ouvir alguém falar isso, sai de perto dessa pessoa, porque ela não está pregando o verdadeiro evangelho. Não está pregando. E se você em algum momento está pensando assim, eu peço a Deus para Deus me livrar disso todo dia. O dia que eu achar que eu sou alguém, que Deus me leve. Porque o evangelho não está na minha soberba, na minha prepotência. O evangelho está em eu diminuir para que ele cresça. Então, quanto mais eu me humilho diante da potente mão de Deus, 1 Pedro fala isso, mais ele vai me exaltar. E quanto mais eu me exalto, mais eu serei humilhado. E tem crente que no evangelho que é dele, ele acha que ele pode, por atitudes espirituais, ele pode determinar coisas na sua vida. Não pode, irmão. Sai dessa. Sai dessa. Deus quis, Deus não quis, não quis. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou continuar como aquela parábola da viúva pedindo,
mas eu nunca vou determinar. Outro dia eu vi um irmão falando assim: eu determino que isso vai acontecer, se isso não acontecer eu mudo de nome. Irmão, isso não é evangelho. Evangelho, a gente pede, a gente se humilha, a gente dobra o joelho e a gente diz: não somos nada, precisamos do teu perdão, precisamos da tua misericórdia, e Deus faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, e ponto final. Porque o evangelho não é meu, o evangelho é de Deus. 1 João 5,14, o apóstolo João declara: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. A igreja não tem o poder de determinar nada. A igreja, ela não tem o poder de dizer como será o futuro. Esse poder pertence a Deus. Aliás, aquele texto que muita gente usa, que está lá em Mateus capítulo 18, aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Depois você lê lá, para você entender melhor, porque o contexto ali não é sobre oração, é sobre disciplina de igreja. E a gente fica usando textos isolados. Aquele texto que Jesus declara: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Jesus faz isso diante da figueira seca, mas antes ele diz para os discípulos: se tiverdes fé em Deus. Porque o foco sempre é Deus, o foco não é a nossa vontade. Portanto, como é que eu vou ficar determinando as coisas? Ah, se Deus não fizer desse jeito, eu vou sair da igreja. Como é que a gente pensa assim, irmão? Vamos amadurecer. O evangelho maduro glorifica Jesus. A gente está aqui por causa dele. Quando você for fazer uma célula lá na sua casa, aquela célula é para a glória de Jesus. Você não manda lá, quem manda é Jesus. Esta igreja é de Jesus, sua família é de Jesus, e é tudo para a glória dele. A gente pede as coisas para ele. Se ele fizer, glória a Deus. Se ele não fizer, glória a Deus a si mesmo. Ele continua sendo o nosso Deus. Antes de determinar alguma coisa, lembre-se que você não morreu na cruz, quem morreu foi Cristo. Antes de falar, vai ter que ser assim, lembre-se, irmão, que nós somos comedores de arroz com feijão, pecadores, mereceríamos o inferno se não fosse Cristo. O nosso endereço, sem o sacrifício de Jesus, é o inferno, é a condenação. Mas graças ao Senhor, pela tua misericórdia, nós fomos salvos, comprados por um alto preço, e tudo, quem manda na nossa vida é Ele, e a gente só obedece e pede. Tem gente que está ficando com raiva de mim aí, mas é o Evangelho de Jesus. Número 3, para a gente já terminar, são só 4. Essa aqui também é dura, mas eu vou ter que falar. Será que eu falo essa? Deus não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Eu preciso de Deus desesperadamente. E se eu sair da sua presença, Ele, como um Deus maravilhoso, Ele vai atrás de mim porque Ele me ama, não porque Ele precisa de mim. Simples assim. Isso aqui muda tudo na nossa vida, porque quando a gente entende que nós não somos a última Coca-Cola do deserto, nem o último pacote, nem a última bolacha do pacote, a gente começa a valorizar aquilo que estamos vivendo, e a gente fala assim: puxa vida, sou um privilegiado, mesmo Deus não precisando de mim, Ele pagou um alto preço na cruz, então eu sou privilegiado. Atos capítulo 17, versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Em Lucas 19:40, o Senhor declara: eu lhes digo,
se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe o que é isso? Deus não precisa de nós, ponto final. Ele apenas nos ama, e isso já é maravilhoso. Então eu tenho que me colocar no lugar certo e começar mentalmente a entender que eu sou pequenininho e que eu é que preciso dele todo dia. Ele é como o ar que eu respiro. Deus é como o ar que respiramos. Sem ele nós morreremos espiritualmente, mas com ele nós teremos a vida eterna. Mas ele não precisa de nós. Nós somos o vaso e ele é o oleiro. Nós somos instrumentos e quem nos toca e nos usa é ele. Nós não somos a fonte, ele é a fonte. Nós bebemos da fonte da água viva, que é o próprio Cristo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele declara assim: se um sermão não tiver Cristo no centro, isso é tudo menos um sermão. E nós temos que aprender o seguinte: tudo na nossa vida gira em torno de Cristo, e nós todo dia temos que acordar e dizer: eu preciso de ti, meu Deus. O Senhor é tudo para mim, o Senhor é a razão da minha vida, e se eu te perder, eu perdi tudo. Davi no Salmo 51, ele diz assim: Senhor, faça tudo comigo, mas não retires de mim o teu Espírito. Nós podemos perder todas as coisas, mas nós não podemos perder a Deus. Estar aqui hoje não pode ser um peso para nós, tem que ser considerado por nós um grande privilégio. Por isso que eu fico vendo, irmãos, esse pessoal vem para o culto hoje em dia, aqui não, porque o povo aqui é crente, mas em outras igrejas aí o pessoal vai para o culto, parece que eles estão indo ali para um peso. Aí tem uns irmãos cantando lá uns hinos, a pessoa está assim, ó, morta, e a pessoa não dá valor. Irmãos, eu aprendi uma coisa: eu estou pregando aqui no altar, meu Deus do céu, eu estou falando para a noiva do Cordeiro. Esse povo que está aqui é a noiva de Jesus. Nós vamos nos casar um dia com Jesus e vamos morar com Ele no céu. É isso que a Bíblia promete. Então isso para mim é um privilégio absurdo. Se eu parar de pregar aqui amanhã, Deus levanta outro 1000 vezes melhor do que eu, porque Deus não precisa de mim. O dia que eu entendo isso, sabe o que eu faço? Eu começo a olhar para o reino de Deus. É igual essas empresas que são muito grandes, que tem lá as pessoas que trabalham para elas de graça. Você já viu isso? Tem empresas que são muito famosas, o pessoal faz fila para trabalhar de graça para elas, porque se trabalhar lá é um status, elas vão aprender muito. Acontece, por exemplo, na Microsoft, na Meta, que é a dona do Facebook, e o pessoal, eles pagam para trabalhar. Por que eles fazem isso? Porque eles entendem que estar ali é um privilégio. E aí tem fila de gente procurando trabalhar naquele lugar, e de graça, não recebe um centavo de salário. Por quê? Porque estar ali é um privilégio. O reino de Deus é assim: nós estamos aqui, somos privilegiados de estarmos aqui, e nós tínhamos que fazer fila. Irmão, o culto antes de começar tinha que ter fila lá na porta, e a gente tinha que estar dizendo: não, eu vou lá cultuar o meu Deus, eu vou lá adorar o meu Deus naquele lugar de adoração, e ali aquilo para mim é um privilégio. A gente está aqui hoje ouvindo a palavra, isso tinha que ser encarado como um grande privilégio. Muita gente queria estar aqui, mas o Senhor nos chamou, mesmo Ele não precisando de nós. Ele nos amou e nos deu a chance de sermos chamados seus filhos. Servir a Deus é um privilégio, cultuar a Deus é uma honra, e Deus não precisa de mim, mas eu necessito dEle como o ar que eu respiro. Ele é a minha vida. Você pode declarar isso nessa noite? Levanta a sua mão e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia. E eu termino essa palavra com esta quarta verdade. E essa quarta verdade que vai nos fazer hoje orar e mudar a nossa mentalidade. A quarta verdade é: a base da minha fé não é a bênção. Esse evangelho que não é meu, é de Deus. A base da minha fé é o abençoador.
eu não posso viver um evangelho para receber bênçãos, mas eu preciso viver um evangelho, porque eu amo a presença daquele que me dá as bênçãos. A igreja de Jesus se perdeu quando ela deixou o abençoador por causa de bênçãos. Nós caímos quando nós deixamos a presença do abençoador e trocamos Deus por bênçãos. Saiu aí esses dias nas redes sociais um videozinho em que o pessoal perguntava assim, 1 milhão de reais ou 1 minuto com Jesus? Quem já viu esse vídeo? Quem já viu? Não é que os abençoados falavam, eu prefiro 1 milhão de reais. Começar, a moeda real não está valendo muita coisa, né, gente? Se fosse 1 milhão de dólares, mas que fosse 1 bi de dólares, irmão, a bênção não é nada diante do abençoador. Eu prefiro 1 segundo com Jesus, sabe por quê? Porque Jesus é tudo, Ele é o único que venceu a morte, e nós estamos aqui não para receber bênçãos, Ele sim vai nos abençoar, mas nós somos crentes porque nós amamos o autor das bênçãos. Abacuque 3,17 diz assim, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que a safra de azeitonas ou de olivas fale, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sim, Deus quer nos abençoar, mas se Ele não nos abençoar, a presença dEle é suficiente para nós. Sim, Deus quer nos abençoar financeira, emocional e espiritualmente, mas se Ele disser um dia que não vai nos abençoar, Ele continua sendo Deus e nós não podemos abandoná-lo, porque Ele é suficiente na nossa vida. Tem alguém para dizer amém aqui hoje? Se essa mensagem fosse, hoje Deus vai te abençoar. Mas não é essa a mensagem dessa noite, não é isso que Deus quer falar conosco. Sabe por quê? Porque tem gente aqui que está vivendo dias difíceis e está pensando em abandonar Jesus, está pensando em deixar de servir Jesus, mas o Espírito Santo te diz hoje, eu sou suficiente na sua vida. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, eu continuo me alegrando nele, porque a presença dele é o que me basta. Jó perdeu tudo, mas manteve a sua integridade, e no final da história, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e a Bíblia diz que Deus devolveu a Jó tudo que ele perdeu em dobro. Paulo sabia viver com fartura e com necessidade, então em Filipenses 4,13 ele declara, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O foco é aquele que nos fortalece, não as coisas que Ele nos dá. Louve a Deus pelas bênçãos, mas louve a Deus também quando as bênçãos não chegarem. Adore a Deus quando tiver dinheiro no bolso, mas adore a Deus sem dinheiro no bolso. Adore a Deus quando você estiver sarado, mas adore a Deus quando você estiver doente. Adore a Deus quando as coisas derem certo para a sua família, mas adore a Deus quando as coisas derem errado na sua família. E saiba que o Deus que você serve te ama e Ele não te desamparará, porque Ele te ama e Ele tem propósitos na nossa vida. Não é sobre o que Deus nos dá, é sobre o que Ele é. E eu termino essa palavra dizendo, meu amado irmão, minha amada irmã, durante esses próximos dias, separa um tempo para dizer, Senhor, eu quero viver o seu evangelho e não o meu. Eu me arrependo, Deus, de muitas vezes viver aquilo que eu queria viver, e eu agora quero viver o evangelho para tua glória. Eu quero viver o evangelho que te agrada. E tudo na sua vida vai mudar, e na minha vida vai mudar por causa disso. Quem crê nessa palavra, fica de pé no seu lugar, por favor.
Aleluia. Feche os teus olhos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, e o produto da figueira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levante as suas mãos aos céus. Mais do que as bênçãos entregues do Senhor para nós, mais do que qualquer coisa que Ele pode nos dar, a presença dEle é suficiente na nossa vida. A presença dEle muda a nossa história. A presença dEle transforma o nosso interior. Então eu declaro sobre a vida da igreja a presença do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus nessa noite derrama a sua presença em nossa vida, em nossa família, em nosso coração. Com Ele em nós, com a presença dEle em nós, tudo fica diferente. Não é sobre as bênçãos, é sobre o abençoador. Então receba sobre a sua vida a presença do abençoador. Aleluia. Ele te transforma nesta noite. Ele te dá uma nova chance. Ele te enche com o Espírito Santo. Oh Deus, oh nosso amigo Espírito Santo, a tua presença é tudo o que precisamos. Sem o Senhor nós não temos condição de viver, e nós estamos aqui declarando ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor para sempre em nossa vida. Não importa o que acontecer, não importa, meu Pai, o que vai se passar. Ah, Deus, se nós tivermos a tua presença, nós temos tudo. Com o Senhor, meu Pai, na nossa vida, nós somos a maioria. Com a tua presença, nós conseguimos vencer. Mesmo, meu Pai, que as circunstâncias digam não, nós te adoramos e cremos no teu poder. Te amamos acima de tudo e de todos, e declaramos, meu Pai, queremos viver o seu evangelho, não o nosso. Queremos viver o evangelho para a tua glória, não para a nossa glória, para o teu louvor, não para o nosso louvor. E que aqui nesta igreja, meu Pai, o Senhor levante homens e mulheres maduros que te amam, que te adoram e que te glorificam independente das circunstâncias. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. E quem crê, diga aleluia. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Diga que Ele é santo. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Pode assentar no seu lugar.